Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Ojeda. Curte, se inscreve, doe e tamo junto, é nóis. Hoje saiu um exposed, né, do PC Siqueira sobre pedofilia e eu acho que é um momento interessante pra gente conversar sobre isso. Roda a vinheta. Primeiramente, eu não quero me posicionar de forma alguma sobre o caso do PC Siqueira em específico. Se aquilo tudo for verdade, ele é um baita de um babaca. Espero que não se mate, como ele disse no Instagram pra alguém que ele ia se matar. Não, PC Siqueira, por favor, não se mate. Isso não é muito útil. Mas reveja seus posicionamentos e suas ideias, porque isso foi bem escroto. Pois bem, não é de hoje, tá? Que nos grupos libertários aparecem pessoas, geralmente pessoas totalmente alheias ao libertarianismo mesmo, pessoas que surgem do nada e também logo depois disso desaparecem, até aparecem alguns ataques. Mas não tô aqui para dizer que são ataques ou não. Mas essas pessoas aparecem de repente e dizem: olha, segundo a ética libertária, pedofilia não seria antiético. Vejo que muita gente realmente fica com essa dúvida, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Por que pedofilia é antiético seguindo a ética libertária? Antes de tudo, vou colocar o argumento dessas pessoas. Por que pedofilia não seria antiética? Para eles, havendo o dispor do corpo de forma voluntária entre a criança e o abusador, nesse caso eu vou chamar de abusador, pedófilo, estuprador, pense como quiser, mas entre eles havendo essa livre negociação, essa livre troca, não haveria nenhuma infração ética. Isso é um absurdo tão grande, é um posicionamento tão ingênuo quanto a ética libertária. A pessoa que fala isso, ela não apenas não compreendeu a ética libertária, ela não absorveu nada do libertarianismo. Pois bem, é preciso esclarecer também, né, uma diferença semântica, porque popularmente pedofilia é o ato, né, é a ação e não simplesmente o pensamento. Você não consegue punir alguém pelo pensamento porque você não consegue ler a mente das pessoas. Então, em tese, o termo científico pedofilia, que seria a doença, parafilia, tudo mais, não seria antiético porque não teria como saber que a pessoa é pedófila. Isso, tá, em termos estritamente técnicos, e eu vejo muita gente entrando nesse debate por esse lado. Mas essa justificativa que eles dão não é para o pensamento. O que já é um absurdo. O pensamento já é um absurdo, só que é aquilo. Você não pode punir porque você não consegue ler o pensamento das pessoas. Se ele não põe em prática, se ele não baixa filmes pornográficos no computador dele, se ele não vai atrás disso, não tem como saber. Agora, o que acontece? Popularmente, né, se chama de pedofilia a ação, né, o estupro do vulnerável, do menor. E é claro, quando se fala pedofilia, a primeira coisa que vem à cabeça é isso. Então, se você quiser implicar com esse vídeo por causa do termo técnico, vai se fuder. Sinceramente. Eu já dei qualquer explicação que eles dão por que pedofilia não seria. Então não tem nada a ver com aquele termo técnico que é simplesmente o pensamento. Não, estamos falando de ação. E tudo na ética libertária é ação. A ética, ela parte de um axioma. É um axioma lógico. Só que esse axioma ele vai ser utilizado como base para ações. A praxeologia é o estudo das ações. Então, quem tem capacidade para agir? Para Mises, né, no Ação Humana, ele diz que a ação seria a ação motivada. Ou seja, você tem que ter capacidade para compreender, para discernir, para sopesar as consequências daquela ação. É claro, algumas consequências você não poderia antecipar, mas o mínimo do convívio social é necessário para que você compreenda as consequências dos seus atos.
E isso uma criança não tem, principalmente quanto a um ato sexual. Não se pode dizer que, olha, aquela criança topou trocar 1 quilo de balas por sexo. Não, ela não tem capacidade de realizar essa troca. Aí eu vejo muita gente argumentando, e quem diria quando que ela tem capacidade? Bom, primeiramente, a natureza do corpo humano, ela diz que antes da puberdade essa criança de fato não tem como alegar que ela tem capacidade. Ela não tem nem capacidade física de aguentar o ato sexual, sem que isso lhe cause diversos traumas. Após a puberdade, ela pode já ter capacidade física, mas ela provavelmente ainda não tem capacidade mental, ela ainda não tem um convívio social suficiente para compreender o que tudo que ocorre dentro de um ato sexual. Não é? Então, não há que se falar em uma troca voluntária quando uma das partes não tem capacidade para realizar aquela troca. Tá? Isso é o primeiro de tudo. Não há que se falar em troca voluntária quando uma das partes não pode agir voluntariamente quanto àquele bem. Mas aí é lógico que após a puberdade, né, lá para os 15, 16 anos, algumas pessoas têm maturidade o suficiente para consentir, outras não. Eu defendo que não se faça sexo com uma pessoa de 15 anos, pelo amor de Deus, não faça isso. Pode acontecer? Pode. Mas é claro, quando se fala em pedofilia, não se fala em pessoas de 15, 16 anos. Algumas mulheres com 14 anos já parecem adultas de 30. Mas é lógico que pedofilia remete a crianças, né? No caso do PC Siqueira, foi uma menina de 6 anos. Então não há dúvida de que ela não tem capacidade de consentir, de sopesar, de compreender o ato sexual. Então ela não tem capacidade para dispor daquele bem daquela forma. Tá? Então não há proteção nenhuma da pedofilia dentro da ética libertária. Essas pessoas que comentam sobre isso são verdadeiros abutres do libertarianismo, são pessoas totalmente despreparadas, que alguns até estudaram um pouco, mas não compreenderam o mínimo, e saem por aí falando merda, né? E é por culpa deles que o libertarianismo é mal visto por muita gente. Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Dúvidas, sugestões, questionamentos nos comentários. E é isso. O melhor remédio para pedofilia, para mim, continua sendo uma 1,50 na cabeça do pedófilo filho da puta. Tchau, tchau.